Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui numa casa para fazer uma investigação. E quando a gente ficou sabendo do relato, o que aconteceu é assustador, né? O que aconteceu nesse lugar. E o que vocês vão ver também é também... Eu mesmo já fiquei assim, porque eu achei que já tinha mudado alguma coisa pelo que passaram para mim. Mas tem algo nessa casa, gente, que vocês vão ver, vocês não vão acreditar. Eu não acreditei. Fiquei assim bem chocada. Nós estamos aqui fazendo uma investigação porque eles falam que um menino de 14 anos que faleceu aqui aparece aqui. Diz que é uma criança que aparece aqui. E pelo que a gente ficou sabendo, assim, tão triste, tão horroroso, né? Comove a gente, né? Quem tem filhos sabe disso. O homem casado, pouco tempo de casado, né? Que a mulher engravidou, aí ela teve um filho, só que quando o filho estava com 3 aninhos, essa mulher veio ficar muito doente, né? E acabou falecendo. A gente não sabe qual é a doença. A gente tentou saber, mas como faz muito tempo, as pessoas não têm muita noção de quantos anos tem. A gente gosta pelo menos de pesquisar antes, saber quantos anos, porque se o espírito não se lembra, a gente pelo menos já sabe. Mas a gente não conseguiu saber quanto tempo. Mas a casa ficou isolada, abandonada e ainda marcada, por tantos anos está marcada pelo que aconteceu aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Na hora que eu vi, deu uma aflição, prendeu assim meu fôlego, né? Nós estava entrando para poder fazer a investigação, porque ela está no meio do mato, e aí prendeu o fôlego, fiquei assim sufocada com o que eu vi. A marca não saiu até hoje. E ele ficou viúvo, e logo ele arrumou uma esposa, porque ele precisava de uma esposa para cuidar da criança, porque ele trabalhava, né? Então, ele precisava de uma esposa. Então, uma mulher que a casa era dele, aqui dele, né? É uma chácara. Então, ela já se interessou por tudo, né? Porque tinha lugar para morar, ele até bem de vida. E ele comprou essa chácara com o trabalho dele, porque ele trabalhava em 2 empregos. Ele trabalhava de segurança no banco, mas no dia de folga dele, que era, ele ficava acho que um dia, trabalhava acho que 24 horas e ficava acho que 24 horas, foi isso que nós ficou sabendo? 24 horas que ele não trabalhava, né? É uma coisa assim, gente. E aí ele já trabalhava em outro, de segurança em boate, em festas que faziam, contratavam ele no particular para ele cuidar. Então ele ganhava muito bem, né? Então ele tinha já a casinha dele, que é aqui. Então ela se casou com ele. E ele confiava que essa mulher cuidava do filho, assim, maravilhosamente, né? Ela mostrava para ele, assim, que ela tinha ele como filho. E esse menino cresceu, né? E ele sempre dizia pro pai, né? Já estava com 5, 6 aninhos, e ele falava pro pai assim que, pai, ajuda eu. Que ele não gostava da madrasta. Daí ela falava para ele assim, eu sei que eu não sou sua mãe, filho, mas eu amo você como se fosse o meu filho. Falava na frente do homem, né? E o homem entendia que ela estava lutando para conquistar ele. E ela falava assim, quando ele estava em casa, né? Porque ele quase não parava em casa, trabalhava muito. Mas quando ele estava em casa, e ele falava assim, é pro futuro do meu filho. Ele sempre falava que trabalhava muito para garantir o futuro do filho dele, porque ele queria que o filho dele crescesse e fizesse uma faculdade, né? Ela nunca quis ter filho, de maneira nenhuma. Ele falava se ela não queria ter mais um filho, porque dar mais um filho para ele, e ela falava assim que não, que ela já amava o suficiente o filho dele como se fosse filho dela. Então ela não queria filho, de jeito nenhum.
E ela demonstrava na frente do marido que ela fazia tudo por aquela criança, né? E como a casa era pequena, porque daí ele construiu tudo com muito sacrifício, né? A casinha dele, na chacrinha dele, então é perto da cidade, né? Uma área rural, mas perto da cidade. Aí ela falou assim que tinha que fazer, como ele estava crescendo, já estava com 6 anos, né? E ele falou assim, tem que fazer um quarto separado, né? Para ele. Então ele construiu um quartinho para o filho dele. Como era um lugar pequeno, ele pegou onde era a área de serviço e fez um quartinho. Aí ele falou que ele ia aumentar a casa e depois ele ia fazer um quarto bem mais, muito melhor para o filho dele. É só para ele acostumar a dormir separado, né? Porque ele estava dormindo ali tudo no mesmo quarto, então para dormir separado. E ele fez um quartinho para o filho dele. Só que o que ele não sabia é que ela já tinha uma estratégia. Quando ele ia trabalhar, ela prendia o menino dentro do quarto, deixava preso dentro do quarto, ele ficava preso dentro do quarto. Tá? Ela não dava comida, não dava nada para ele. E ela trazia um homem para dentro de casa e deixava o menino preso. Então, ela com estratégia já com esse homem, assim, tinha que dar um fim na criança, porque daí eles podiam ficar melhor. Só que como dar um fim na criança? Daí eles vão descobrir, eu vou preso, não vai adiantar nada. Então eles deixavam a criança presa, com fome, porque ela sabia que o marido dela não ia sair lá do serviço dele, que ele tá, né, era guarda de um banco, né? Ele não ia sair de lá e vir até ela. Nunca aconteceu isso. Então ele tinha certeza. Então esse homem dormia aqui com ela. E esse menino sempre preso. E ele cresceu assim. E ela orientava ele. Se você falar alguma coisa pro seu pai que você fica preso aqui... E ele falou pra mãe dele, porque foi pra mulher, né? Ele chamava ela de mãe, tá? Ele cresceu. E ele já estava com 14 anos de idade. Né? Aí mais de 10 anos vivendo essa vida, sendo pressionado. Ele ia para a escola, um menino triste, né? Mas todo mundo achava ele muito quietinho, um amor esse menino, muito quietinho, né? Mas aí ele começou a pedir ajuda. Ele começou a gritar por ajuda. Quando o pai dele chegava, ele falava, ajuda eu, pai, ajuda eu. Só que ele não tinha como contar pro pai dele que ali entrava outro homem na casa. Por quê? Passarinho, beija-flor. Beija-flor. Ai, que coisa linda. Não tinha como contar, porque ela falou assim, se você contar, esse homem que vem aqui vai matar o seu pai. Você vai ficar sem pai, você vai viver só comigo. Ele está preparado para fazer isso a qualquer hora. É só você contar, seu pai achar ruim comigo, ele e você não vai viver mais, acabou. Ou você vai ficar sem pai aí, ou eu que vou cuidar. Aí você vai ver, se você sem seu pai, isso vai ser muito pior, porque pelo menos na frente dele eu cuido de você bem. Gente, essa criança viveu aí 10 anos sofrendo, né, nas mãos dessa mulher, e ela se passando por a melhor mulher do mundo pro homem. Isso é um relato, gente, que me contaram, tá bom? Então eu tô contando aquilo que passaram para mim, isso foi provado, né, na justiça e tudo, que ela fazia isso. E esse menino, às vezes à noite, chamava pelo pai dele e pedia ajuda. E o pai dele ignorava, porque ela falava assim, ele tá muito dengoso e fica fazendo isso. Então ela seduzia ele para não vir ajudar o menino. Ele falava que tinha pesadelo, pai. Pai, me ajuda. Pai, me ajuda. E ele falava, pai, eu preciso contar um negócio para você, pai. Eu preciso contar. Aí o pai dele ignorava tudo aquilo, porque ele estava cego pela mulher. Porque a mulher seduzia ele de uma maneira que... Aí ele falava, eu preciso contar, só que nós temos que ir embora daqui para mim contar. Ele não podia contar aqui porque ele precisava dizer pro pai dele que o pai dele tinha que sumir, porque ela ia fazer isso com o pai dele, ia tirar a vida do pai dele. Então ele tentava de todas as maneiras não falar pro pai dele. E esse clamor dele, por ele gritava por ajuda, né, e era ignorado pelo pai dele, isso o que causou? Ele acabou falecendo dentro do quarto dele. E é isso que vou mostrar para vocês, que tá me deixando assim... Eu não sei, porque ele não vendeu isso aqui, ele só abandonou e foi embora daqui, o pai dele. O pai dele
Ele chamou o pai dele, e o pai dele não apareceu à noite, que é a noite que o pai dele estava em casa. E, infelizmente, ele provocou o próprio desencarne. Ele guardou no quarto dele um objeto cortante, né? E não vou nem, né? Porque ele não aguentava mais. Então, para salvar a vida do pai dele, ele não aguentava mais sofrer, eu acho que ele resolveu fazer isso. Eu acho que foi isso. Ele não queria que o pai dele, tinha muito amor pelo pai dele, né? Mas o pai dele ignorou ele por causa da mulher. E ele acabou fazendo isso, tá? E isso, como que isso veio ser descoberto tudo? As pessoas sabiam do que ela estava fazendo e do que ela estava fazendo com a criança. Tanto é que eles falou, cuida bem do seu filho. Escuta às vezes o que seu filho tem para dizer, sai com seu filho, leva ele para algum lugar para vocês sair junto, para você mostrar para ele que você ama. Até os parentes falou isso para ele. Só que toda vez que ele falava que ia sair um pouco com a criança, ela ia junto. Então ele achava normal, então vamos, e passeava com o filho e tudo, mas ela do lado, ela não deixava os dois sair sozinhos de maneira nenhuma. Tanto é que ela levava para a escola e tudo, mostrava assim que era a melhor mãe do mundo. É muitos detalhes, tá, gente? Assim, tô resumindo aqui, mas é longo, tá? E começou, aí quando o pai dele levantou de manhã e tinha escutado os gritos dele pedindo por ajuda, porque eu acho que na hora que ele fez isso, ele se arrependeu e chamou por ajuda pro pai dele, mas foi ignorado. E nesse momento, se o pai dele tivesse acudido ele, teria ainda salvado ele. Eu acho que nesse momento ele queria que o pai dele acudisse ele, levasse para o hospital, e aí ia estar só os dois lá. Sei lá, eu pensei tanta coisa, gente, que vocês nem imaginam. Eu fiquei pensando assim, por que ele fez isso e por que ele gritou o pai dele? O pai dele chegou lá e já estava sem vida, né? Então, é uma criança que não tinha... Hoje, as crianças, elas têm mais, né? Isso, por mais que passam por coisas assim, tem mais, assim, inteligência, assim, de ir na escola, conversar e tentar achar o meio para chegar até lá e não acontecer nada. Porque se tiver alguma criança, porque eu sei que tem criança que assiste meus vídeos, se estiver passando por isso, chama a professora, a diretora, fala para ela e pede ajuda que ela vai orientar, vai tirar, entendeu? A criança já e eles vão investigar o que está acontecendo. Com certeza, não vai deixar isso acontecer. É uma orientação também que a gente dá, porque é criança. E ele já tinha 14 anos, gente, 14 anos. Ele não viu mais saída disso. E aí começaram a investigar, descobriram que a mulher tinha amante, descobriu que ele ficava trancado no quarto, porque daí as pessoas que já sabiam, que estavam avisando, pediu para investigar ela, porque como ele fez isso, ele mesmo, então ela não era culpada, só até chegar e descobrir tudo o que aconteceu. Até eles colocar ela na parede e ela falar assim que aquilo ali foi tudo provocado para que ele fizesse isso, ele mesmo fizesse. Ela mesmo contou que estava ela e o amante dela. Só que quando pegaram ela, ele fugiu. O amante fugiu. E ficou ela. Não sei se depois encontraram o amante dela, mas ela chegou ao ponto de confessar. Eu não sei o que eles fizeram, mas ela confessou toda a verdade. E falou que ela estava arrependida, mas em nenhum momento caiu uma lágrima do olho. Ela falava que estava arrependida, ela fazia, estava chorando, mas não tinha lágrima no olho. O homem ficou muito decepcionado, o marido dela. Tudo aquilo que ele sonhava, que ele achava que tinha mudado de vida, que superou, né, o falecimento da esposa dele, tudo isso se acabou, porque ele viu que tinha piorado a situação. Porque ele não acompanhava, ele trabalhava muito e não acreditava no filho, no que o filho falava. O filho queria falar com ele sozinho, mas não conseguia. Porque o filho tinha medo daquele homem que ficava com a esposa do pai dele, fizesse alguma coisa com o pai dele e ele ia ficar sozinho. Então, infelizmente, ele acabou fazendo isso, né? E a gente veio aqui para ajudar, porque eles falam que a casa é assombrada, e o que eles fizeram, que é o que eu vou mostrar para vocês. Eles lacraram o quarto dele, porque diz que ele aparecia ali, então eles lacraram o quarto, porque quando ele saiu aqui da casa, não quis mais morar aqui, ele alugou a casa, entendeu? Porque aqui ele falou que não morava mais.
Só que quem veio morar aqui falou que a casa era assombrada e que eles viam a criança nesse quarto. Então, o que eles fizeram? Eles lacraram o quarto. É lacrado o quarto, tá? E o que eu achei incrível é que o quarto continua lacrado. Ninguém tem acesso ao quarto. A casa caiu tudo, tá caindo, tá despedaçando, mas o quarto continua lacrado. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Muita gente é curioso para ver, mas ninguém teve coragem de derrubar uma parede e olhar lá dentro. O que tem lá dentro? Ou se está só o quarto, ninguém sabe. O quarto está lacrado. Eu vou mostrar para vocês. E o importante aqui é ajudar. Né? A gente queria saber o ano certinho para falar para vocês. Nós vamos tentar descobrir o ano. Sei que tem muito tempo, né? No decorrer de tudo isso que aconteceu, que essa mulher foi presa, ninguém sabe depois o que aconteceu com ela. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para ajudar o espírito dessa criança. Se é o espírito dessa criança, né? Porque, não sei, né? Foi ela, a criança, que provocou aí, né, o próprio desencarne. Possivelmente é a criança. E eu falo isso com muita dor aqui, né? Porque é muito difícil quando as pessoas não dão atenção para os filhos, não conseguem descobrir o que os filhos têm e acaba acontecendo tudo isso. Mas vamos passar o K2, dando presença, nós vamos fazer um spirit box aqui e oferecer ajuda. O espírito dessa criança que eles falam que está aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos a todos vocês que nos ajudam aqui no canal, né? Eu estou fazendo um apelo porque eu quero fazer um canil para os cachorros que eu resgatei, né? Eu tenho esse espaço, né, na chácara que meu pai deixou para nós, né, para mim, para meus irmãos, então eu tenho esse espaço, preciso fazer alguma coisa, porque eles estão juntos, eu já falei em outro vídeo, né, gente, estou falando aqui porque eu não sei o que fazer, eu não tenho condições de ir lá e mandar fazer os canil, né, eu não tenho mesmo, vou falar a verdade para vocês. Então, a gente está tentando construir também nosso lugarzinho, e a gente levou um golpe, né, amor? Porque a pessoa que estava construindo pegou o dinheiro e... A gente tem passado por situações, né? Não falo tudo aqui no canal, porque eu acho que não tem necessidade. Mas às vezes eu quero desabafar, apesar que os haters também escutam isso e ficam felizes. Mas eu gosto de desabafar com vocês, porque vocês é a nossa família. Se vocês não tivessem aqui no canal, eu sempre falo isso, eu falo para todo mundo que eu converso. Se não fossem os meus inscritos, os meus seguidores, não existia canal. Como que a pessoa não dá valor naquilo que Deus dá de presente para nós? Cada um de vocês que comenta, cada um que vocês compartilham, vocês estão aqui comigo, são minha família, porque nós somos todos filhos do mesmo pai. E é vocês que estão construindo esse canal, fazendo tudo isso. O canal não é meu, não é do Theo, é nosso, é de vocês também, tá? E quando eu faço um apelo assim, é porque não tem outro jeito, eu não sei o que fazer, né? Como eu disse, eu vou deixar aqui o link do vídeo, né, que eu resgatei os cachorrinhos, é que assim, não é só aqueles, eu tenho mais, né, no decorrer do tempo eu vou mostrar tudo pra vocês. É que eu fui recolhendo os cachorrinhos e ninguém quer, porque eles falam que é vira-lata. Eu já falei isso e vou continuar repetindo. As pessoas não têm amor, tem amor para aqueles que é de raça, que é, né, então aqueles até compram, né. Agora você tá doando, eu vacino, carteirinha, tudo certinho, né, remédio para desverminar, tudo isso, eu entrego tudo bonitinho o cachorro, sabe? Mas é muito difícil, as pessoas não querem. E eu não vou deixar na rua, porque eu já recolhi da rua, né? Que nem esses cachorrinhos, eles estavam dentro do buraco. Se tivesse deixado lá, a hora que chovesse, eles iam falecer tudo afogado. Então, eu fiz isso, só que eu não tenho condições, não tenho estrutura para cuidar de todos. Porque agora temos que dividir os canil, eles estão brigando. Tem uns que está mais magro porque o outro não deixa comer, então eu tenho que dividir, eu tenho que fazer esse canil. E eu vou filmar, eu vou mostrar para vocês, entendeu? O trabalho. Com certeza, cada passo, cada cachorro, eu vou mostrar para vocês, né? É que eu não tive tempo ainda, a gente queria fazer um canal só para mostrar para vocês, né? Mas a gente vai chegar lá ainda, a correria é muito, né? Porque eu e o Theo, que nós estamos trabalhando também lá, tentando construir lá na chácara do meu pai um lugarzinho para nós, não terminamos por causa disso, né?
então somos nós mesmos que estamos trabalhando, é uma correria muito grande. Mas Deus tem nos dado força e tem dado vocês para nos ajudar. Então quem puder ajudar, não importa, eu vou ajudar com R$1, não tem problema, né? Porque a união faz a força. E nós precisamos dessa ajuda, muito mesmo, porque eu quero ajudar esses animais que a gente acha e a gente viaja e vê aí por aí, é muito difícil, tá? Aí se vocês não quiserem ouvir também quando eu vou falar sobre isso, gente, tem gente que não gosta, pula, né? Não tem problema, pula lá pro Spirit Box. Aqui é para as pessoas, né, que tem sentir no coração. Se não sentir, jamais ajude. Se for pro coração amarrado, não. É aquele que sente no coração, tá? Que Deus coloca no coração. Aí puder ajudar, a gente agradece todo o coração também. Que Deus retribua para vocês sim trilhões de vezes. Deus faça da vida de vocês só bênção, porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? Desculpa aí pelo comentário, mas a gente precisa ajudar quem precisa. E não é só isso, nós ajudamos também pessoas que precisam, tá? Há muito tempo, tá? Muita gente sabe disso, que eu já ajudo há muito tempo. Mas, só que a gente chegou num ponto, né, amor, que precisa realmente da ajuda de vocês aí. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, e com todo o respeito que nós entramos aqui para ajudar. Tá? Vamos fazer assim, amor? Ó, não deu sinal não. Eu vou mostrar para vocês aonde o quarto, né, que eu já ia mostrar. É aqui, ó. É uma área de serviço, né? E eles fizeram o quarto da criança aqui, ó, como eu falei. Só que eles lacraram o quarto, você entendeu? E não tem acesso de maneira nenhuma. Não tem acesso aqui. Então, não sei se... Isso aqui é laje, né, amor? não tem acesso e ninguém mexe também. Não sei porquê, né? Não sei se as pessoas ficam com medo de mexer, de pessoas que têm... Hã? Eu vi que deu sinal. Deu sinal? Eu não vi, amor. Aí, deu. Agora eu vi, amor. Viu? Ó, deu presença. Vamos pegar o Spirit Box? Vamos iniciar? Vamos. Toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Tem presença de espírito aqui, a gente veio para ajudar, tá bom? Você quer a ajuda da gente? Voz de... É voz de homem, né? Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com a Anja Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Júnior? É esse o seu nome? Júnior, você é a criança de 14 anos que provocou o próprio desencarne aqui nesse local, no seu quarto? O seu quarto está lacrado? Você pode dizer para nós se você é o espírito dessa criança? Está com dificuldade para falar, né? Eu tô com medo, né? Estou muito emocionada de falar com você, Júnior, porque fiquei sabendo de todo o seu relato, né? Que você perdeu a sua mãe quando você era criancinha ainda. Seu pai casou novamente, tá? E essa mulher que seu pai casou novamente, ela fazia mal para você. É verdade isso?
Parece que ele falou que ela tá aí. Como assim ela tá aqui? Não tá aqui não. Ela não tá aqui. Não. Não. Ela não tá aqui. Eu não conheço ela, eu nunca vi ela. Eu fiquei sabendo que ela fazia mal pra você. Foi isso mesmo? Ela fez mal pra você? Fala pra mim se foi isso. Não tenha medo, pode falar. Foi. E por que você provocou o seu desencarne? Medo. Medo dela. Você tinha tanto medo dela que você fez isso. Sim. Nossa. Ela chegou a ameaçar você? Sim. E o medo seu era dela fazer alguma coisa com você? Pior? Pai. Ah, de fazer alguma coisa com seu pai. Nossa. Ele tinha medo. Eu imaginava isso. Pelo fato das coisas que ela falou. Ela contou friamente o que ela fez com você, que ela confessou toda a verdade. Pelo que contaram pra nós, eu não sei, gente, porque eu não vi, foi o que contaram, que passou. Ela relatou, disse que estava arrependida, mas não demonstrou arrependimento. Medo dela. Não precisa ter medo dela. Ela nunca mais voltou aqui. Ela foi presa, a gente não sabe o que aconteceu com ela, porque tem algum tempo, eu gostaria muito de saber, Júnior, se você conseguir lembrar o ano que você desencarnou. Tadinho, ele não sabe. Ele vivia mais preso, né? Ô Júnior, por nenhum momento o seu pai te ajudou? Porque ele disse que você chamou por ajuda. E ele ignorou. Nesse momento que você gritou por ajuda e seu pai não foi te ajudar, você já havia feito isso com você? Você já havia, né, provocado aí esse corte, né, que eu não posso falar aqui. Nesse momento que você gritou, você já tinha feito isso? Sim, eu já tinha feito isso. Nesse momento você se arrependeu de ter feito isso? Fala pra mim se você ficou arrependido porque estava doendo, porque estava... Você chegou a se arrepender? Medo de novo, ele falou. Na hora que você fez isso, então você sentiu medo. Por isso você chamou seu pai e ele ignorou, né? Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele achava que ela era a melhor mãe do mundo para você. E ele não conseguiu enxergar os seus pedidos de ajuda
o sinal que você deu, que não estava bem. Ele contou depois. Cada coisa que você fez, que você pediu, o conselho que as pessoas deu para ele contou tudo. Só que ele falou assim, mesmo assim eu não percebi que ele estava precisando de ajuda. Mesmo assim, ele contou tudo. E o que chocou a gente é saber que você está aqui. A gente imaginou que você estaria, porque você provocou isso, né? E você se arrepende de ter feito isso, de ter provocado aí o seu desencarne. Tadinho. A gente sabe, né, que a pessoa se arrepende, que sofre, né? E por isso que nós estamos aqui, né? Não sei o que tem naquele quarto, se tem alguma coisa lá dentro daquele quarto. Não sei porque também nunca ninguém abriu, né? Então, não sei explicar. Creio que você também não tem uma explicação, porque você já havia desencarnado quando lacraram aquilo ali, quando veio gente morar aqui e não ficou. Pelo que a gente sabe, seu pai ainda é dono daqui, nunca vendeu, ele sumiu, né? Pediu as contas, foi para outra cidade, acho que ele não conseguiu, como que eles falam? Entender tudo que aconteceu na vida dele. É digerir, né? Que eles falam, digerir tudo isso. Então, ele acabou o quê? Abandonando tudo e foi embora. Para quem ele alugou, não quis ficar aqui, ele também não veio aqui ver mais, a pessoa foi embora. Ficou aí, as pessoas, não sei se acabaram com a casa, se a casa está caindo, eu não sei o que está acontecendo. Mas até onde eu sei, é isso. E você perdoa essa mulher, fez fazer isso com você, perdoa seu pai por não ter, assim, te dado atenção? Isso, meu querido. Muito importante isso, né? Perdoar, se você tiver alguma mágoa, né? Isso sai tudo do seu coração, porque agora você vai seguir o seu caminho, vai sair desse lugar, né? E não vai mais ficar preso aqui, ninguém vai falar mais que essa casa é assombrada, tá? E você vai seguir um caminho de paz, né? Porque você ainda era uma criança, não tinha estrutura, não tinha sabedoria para não fazer isso. Por isso que nós temos que ter sempre sabedoria. E se uma criança que passa por isso não tem sabedoria e estiver assistindo esse vídeo, busque quem tem sabedoria, tá? Para poder entender tudo isso. Não vale a pena. Nossa vida é consagrada a Deus, né? Foi Deus que nos criou e só Ele que pode provocar o nosso desencarne, para que nosso espírito suba com Ele. Tá bom? Você quer pedir perdão? Para Deus, isso mesmo. E agora você vai seguir o seu caminho. E a gente fica muito feliz de poder te ajudar e você ter se comunicado, porque eu vi que você está com dificuldade para se comunicar, né? Não vou ficar fazendo tantas perguntas, acho que eu já fiz pergunta demais, pelo fato de que ele precisa sair desse local. Eu tô... Como vocês falam, né? Eu não sou profissional. Fazer essa investigação, estar aqui firme diante de vocês, ouvindo o que o Espírito falou, saber o que aconteceu, não é fácil, né? Então isso, às vezes, me traz assim umas emoções, umas coisas que a gente não fica bem. Mas o importante aqui é ajudar. E você vai seguir o seu caminho agora. Você vê o anjo e a mentora aqui do meu lado? Isso aí, são eles que vão encaminhar você, tá? Eles vão encaminhar você, e o Theo vem para ajudar, só que o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. E nós deixamos um copo d'água e uma vela. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Não fique mais aqui, siga seu caminho, tá?
Tudo ficou para trás e agora você vai ter uma nova vida. Tá bom? Segue o seu caminho. Segue o seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Júnior. Quando a gente terminou aqui, eu não me aguentei. Mas é tão difícil essas coisas, né? A gente tem que ser forte. Nós vamos orar por ele, eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês de todo o meu coração. Fiquem com Deus e vamos orar. Júnior, ainda tem presença de espírito aqui, pedindo para o nosso mentor nos orientar se o Júnior conseguiu, né, fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.